Pessoal, boa noite a todos. Hoje, no dia 10 de agosto do ano de 2020, às 19 horas e 33 minutos, damos início à 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sapezal. Quero aqui cumprimentar todos os vereadores, população presente, Osaías, cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Quero aqui também declarar a ausência do vereador Manuel, por uma questão que ele está de quarentena, suspeita de ter contraído Covid, está no grau de risco. Então, por esse motivo, o Manuel não se faz presente na sessão de hoje, pelo motivo da quarentena. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta essa 18ª sessão ordinária do ano de 2020. Peço para a vereadora Bárbara fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos. Salmo 46. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não teremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Conforme o que determina o artigo 127 do parágrafo 2º do regimento interno desta Casa, eu coloco em votação a ata da 17ª sessão ordinária. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovada a ata da 17ª sessão ordinária, realizada aos 3 dias do mês de agosto do corrente ano. Leitura do ofício de número 150 de 2020, recebido do gabinete do prefeito municipal de Sapezal. Ofício número 150, 2020, gabinete do prefeito. Sapezal, Mato Grosso, 4 de agosto de 2020. A ilustríssima vereadora Bárbara Bongiolo Sacchetti, assunto: resposta da indicação número 25, 2019. Excelentíssima senhora vereadora, com atenção à indicação 025/2019, informamos que é interesse da administração pública proporcionar a inclusão digital do maior número de pessoas possível, inclusive democratizando o acesso às tecnologias disponíveis, especialmente a internet. Contudo, diante as regras limitadoras do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, bem como das atuais restrições oriundas da pandemia Covid-19, a implantação de novas políticas, tal como consta na indicação em referência, somente poderão ser consideradas para os próximos exercícios. Atenciosamente, Valci Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal. Leitura da nota de apoio ao Portal do Futuro, recebida da augusta, respeitável loja simbólica Acácia de Sapezal. Nota de apoio ao Portal do Futuro, valores da sociedade. Apesar da vida humana não ter preço, agimos sempre como certas coisas superassem o seu valor. Recentemente, nos deparamos frente a comentários acerca da responsabilidade social da comunidade perante seus semelhantes, principalmente aos indefesos, e sua surpresa constante a um cidadão imbuído no cargo político, mesmo dentro de seu direito a teste de informalidade, disposto a descreditar instituições e principalmente negar o bem e a caridade. A espécie humana, através de sua inteligência, foi a única a domar as suas condições animal, através disso discernir, criando
auxiliando a escala de valores com que a sociedade se mostra evoluída na consonância do enfrentamento de suas malezas sociais. Dentre estes valores, esta é a importância do que o cuidado dos idosos, das crianças e de suas diversidades de formação. Peraí, deixa eu pegar meu óculos. Condições principal de agregação da Igreja Cristã Primitiva foi a refeição comum entre os membros, onde pessoas de diferentes condições pudessem partilhar da forma comunitária alimento e aconchego. Foi o início da caridade e o maior legado de Jesus, tendo então fraternidade do valor do próximo de caridade. Iniciativas localizadas como o Portal do Futuro precisam ser respeitadas e apoiadas no poder público por nossa sociedade, por nossas famílias. Isso demonstra o nosso grau de entendimento, de educação, de potencialidade econômica e de desfrutamos. Mostra como condições de crianças situadas em fragilidades encontram-se elencadas em nossa escala de valores. Nossa instituição acompanhou desde o início da formação as atividades e as dificuldades porque passou a iniciativa deste projeto ao longo do decorrer do tempo. Entendeu seu único objetivo, cuidar das crianças, quais todas as crianças indefesas, adivinhas das diversas situações, não importa qual. E assim, entendendo adotou o Lar do Futuro pela única entidade afiliada no qual ajudamos por compromisso espontâneo. Diante do fato altamente negativo por valores humanitários que desejamos, viemos ao público nos dirigir à sociedade de Sapezal, que conheça e entenda a defesa da sociedade e do projeto tão importante de um modo regional e cuidado a inserção e acolhimento das crianças e pode, lamentável, resulte de social propósito específico de despertar nossa comunidade e dar mais atenção da instituição que tanto necessita de apoio de que se envolve. A Cássia de Sapezal, 25 de julho de 2020. Leitura das mensagens e dos projetos de lei de número 021 e 022, recebidos do Poder Executivo Municipal de Sapezal, os quais foram encaminhados às comissões competentes. Mensagem 021/2020, Sapezal, 4 de agosto de 2020. Osmar Aparecido Favino, presidente da Câmara de Sapezal, Mato Grosso. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter a condições de Vossa Excelência e demais integrantes dessa ilustre Casa Legislativa o presente projeto de lei 021/2020, a fim de que seja apreciado por essa agrega Casa do Povo, com consequente aprovação na forma do seu regimento interno. Trata-se de um projeto que institui o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do município de Sapezal, com o objetivo de assegurar e democratizar o acesso à leitura e aos livros de toda a população, garantindo o mecanismo de fomento e capacitação profissional. Na sociedade contemporânea, em que se dentre países pilares em informações e o conhecimento, a linguagem escrita tornou-se indispensável para o estabelecimento dos contratos de convivência, produção de bens e serviços, construção de conhecimentos, representação do mundo, imprescindível ainda ao fortalecimento de identidade cultural, social, política dos sujeitos dos grupos sociais. O seu domínio, não teremos como enfrentar os povos, saberes, ofícios, tecnologia e desafios na sociedade de informação do século XXI. O Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, com vigência de 10 anos, visa garantir, fortalecer a inclusão, participação social, abrindo novos caminhos para o direito de que é dono do cidadão. A leitura tem todo o papel indispensável no seu desenvolvimento intelectual, crítico e participativo, auxiliando a reflexão, a meditação e a imaginação dentro de si, fortalecendo os valores existentes e exercendo a possibilidade de mudança no âmbito individual e social.
Dentre os principais pontos do documento estão a democratização do acesso ao livro e aos diversos suportes de leitura, a formação de mediadores de leitura e o fortalecimento das ações de incentivo à leitura, a valorização da leitura e o incremento de seu valor simbólico e institucional, o desenvolvimento da economia do livro e o estímulo da criação e da circulação do produto literário, produção literária, sendo que se apresenta no ensejo na certeza da aprovação do projeto em apreço, desde já reiteramos votos de estima e levada à consideração Valci Casagrande, prefeito municipal de Sapezal. Projeto de Lei 021/2020 dispõe sobre a criação do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura, Biblioteca do município de Sapezal e da outras providências. Valci Casagrande, prefeito municipal de Sapezal, Estado do Mato Grosso, faz saber que a Câmara aprovou e ascensora a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares, artigo 1º, fica o Instituto do Plano Municipal do Livro, Literatura, Leitura e Biblioteca do município de Sapezal, na forma do presente lei, com o objetivo de assegurar, democratizar o acesso à leitura ao livro e toda a população e garantir mecanismo do fomento e capacitação profissional. Artigo 2º, ficam designados como órgãos executores da presente lei a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, semestre do Departamento Municipal de Cultura. Artigo 3º, fica designado ao grupo diretivo composto por representante titular e suplente das cadeias produtivas, criativa e mediadora, e ao Conselho Municipal do Livro, o acompanhamento da avaliação do PMLLB, de acordo com as disposições da presente lei. Parágrafo único. O grupo diretivo será composto através da votação aberta de todos os segmentos das cadeias produtivas, criativa e mediadora, conforme portaria 001 de 3/7/2019. Capítulo 2 dos princípios fundamentais, artigo 4 do Plano Municipal de Livro, Literatura, Leitura, Biblioteca do município de Sapezal, tem como princípios fundamentais: promover ações de democratização do livro, leitura, literatura e de acesso às bibliotecas e pontos de leitura, promover parceria com instituição de ensino, entidades socioculturais, grupos e coletivos em incentivo à leitura, empresas públicas, privadas e de promoção de ações de fomento à leitura, assegurar o corpo profissional necessário para a gestão, orientação, qualidade e execução das atividades, bem como o acesso de incentivo à leitura, descentralizar o acesso à leitura com a criação e manutenção dos pontos de leitura e oportunizar ações de política de empréstimo de troca de livros entre leitores. Assegurar o orçamento destinado para o desenvolvimento. Promover ações de enfrentamento ao analfabetismo funcional para a melhoria dos índices de competência leitora. Incentivar a produção editorial local. Fomentar ações, atividades, eventos, intercâmbios voltados à promoção de cultura e diversidade de empoderamento dos grupos sociais éticos no espaço de incentivo e cultura, assegurar o direito de acessibilidade às pessoas com deficiências, idosos, crianças, aos equipamentos e instalações das bibliotecas e aos programas de leitura, assegurar e fomentar ações inovadoras e boas práticas que visem o aumento e permanência de leitores nos espaços de leitura, garantir a ampliação da oferta de manutenção de acervo literário na Biblioteca Municipal e nos pontos de leitura, possibilitar ações estratégicas para garantir a sustentabilidade das bibliotecas, pontos de leituras e espaços de leitura, garantir a realização e capacitação e formação técnica para gestões administrativas e melhor atendimento ao público. Parágrafo único. As diretrizes dos princípios fundamentais desse artigo baseiam-se nos eixos estruturados do Plano Nacional do Livro de Leitura, sendo eles democratização do acesso, fomento à leitura, formação de mediadores, valorização da leitura
e Comunicação, desenvolvimento da economia do livro, capítulo 3, das metas dos recursos humanos, da capacitação e da qualificação e da formação. Artigo 5º, são metas de recursos humanos. 1. Designar, a partir da aprovação desta lei, através de funções gratificadas, um profissional de formação superior na área afim da leitura e cultura para coordenação nas atividades de fomento à leitura no município. 2. No prazo máximo de 2 anos após a aprovação da presente lei, contratar através de recursos públicos testes seletivos 2 bibliotecários em obediência à Lei Federal 4.084 de 62, que regulamenta o exercício da profissão de bibliotecário. Os bibliotecários mencionados no inciso 2º do artigo 5º ficarão vinculados à Biblioteca Municipal, Centro Saber André dos Santos e serviço da Biblioteca Municipal, bibliotecas escolares dos pontos de leitura e ICMEIs. 3. Garantir a aplicação do quadro de recursos humanos para suporte às bibliotecas, ponto de leitura e espaços de leitura nas funções auxiliar de biblioteca, agente bibliotecário, técnico administrativo, mediadores de leituras e profissionais de diversas áreas de conhecimento. Incentivar o voluntário e a criação de grupos com selo Amigos do Livro e da Leitura, bem como incentivar a participação espontânea de estudantes, idosos, pessoas dispostas a desenvolver atividades de incentivo à leitura, como o fornecimento de certificados pela participação em atividades complementares. Artigo 6º, são metas de capacitação e formação para melhoria de qualidade no trabalho. Fortalecer as parcerias com instituições federais, estaduais, municipais, entidades socioculturais para a realização de cursos de capacitação, encontros de formação, jornadas e intercâmbios. Capacitar permanentemente os profissionais que trabalham com as bibliotecas e pontos de leitura para qualificar o atendimento dos usuários e a sua gestão. Promover a formação permanente dos mediadores da leitura para enfrentamento do analfabetismo funcional e melhorias nos índices de competência leitora. Realizar cursos, oficinas e encontros de formação abrangência regional. Realizar parcerias com instituições de ensino superior locais, autarquias, empresas comerciais, privadas e entidades ligadas pela área da leitura, que tenham núcleos voltados à pesquisa, estudo e produção de indicadores nas áreas de leitura e do livro. Capacitar os profissionais de biblioteca municipal e educadores para o atendimento específico à primeira infância e formação de novos leitores. Ofertar oficinas de capacitação para a formação de mediadores de leitura e contadores de histórias. Incentivar a participação em fóruns, encontros, conferências, jornadas de evento e apresentação de experiências, formação, capacitação e intercâmbio. Criar uma rede de troca de experiências literárias e ações de promoção de leitura entre as bibliotecas e os pontos de leitura. Capítulo 4 do Orçamento, do Fomento e do Incentivo à Literatura. Artigo 7º, para a execução do PMLLB, ser realizado, no mínimo, 1% do valor excedido dos 25% previsto na legislação vigente para a educação, devidamente consignado na Lei Orçamentária Anual, a LOA, considerado para o cálculo o exercício financeiro finalizado imediatamente anterior no período da elaboração do projeto de lei Orçamento Anual, assim como menos de 10% no Fundo Municipal de Cultura. Seção 1 da gestão do Fundo, artigo 8º, os recursos financeiros do Fundo Municipal do Livro, FML, serão depositados em contas específicas e administrados pelo Departamento Municipal de Cultura, DMC, a partir das diretrizes e propriedades estabelecidas pelo Conselho Municipal do Livro e sob a fiscalização do mesmo. Parágrafo único. O Departamento Municipal Cultural ficará responsável pelo acompanhamento da aplicação dos recursos repassados pela União do Estado, município, em conformidade com a programação aprovada no ato da autoridade do repasse. Artigo 9º. Constituem receitas do Fundo. Repasse do Poder Público Municipal, receitas provenientes de ações no município de Sapezal ou por elas apoiadas, doações de pessoas físicas e jurídicas, receitas de eventos,
atividades e promoções realizadas com finalidade de angariar recursos pelo Fundo Municipal do Livro, percentual das receitas provenientes de ações realizadas pelo patrocínio do Fundo, contribuições, transferências, subvenções, auxílios e doações dos setores públicos e privados, rendimento de oriundos da aplicação dos seus próprios recursos, resultado de convênios contratados por acordos firmados com instituições públicas ou privadas nacional ou estrangeiras, leis de incentivo que venham ser instituídas no município, estado ou união, ou quaisquer outros recursos, créditos, rendas adicionais e extraordinárias e outras contribuições financeiras legalmente incorporáveis. Artigo 10. São mencionados de fomento e incentivo de leitura do PMLLB. Incentivar a produção autoral e editorial local através de recursos, festivais literários, premiações, encontros com leitores e apoio à publicação. Prevenir aos leitores da Biblioteca Municipal, premiar biblioteca escolares e pontos de leitura. Abrir editais e concursos de fomento para o desenvolvimento de atividades, bibliotecas e pontos de leitura. Realizar atividades temáticas nas datas do livro, folclore, atividade de autores brasileiros, inaugurações da biblioteca e de outras datas que envolvam o livro, autores, literatura e biblioteca. Criar calendário municipal permanente de atividades públicas literárias, valorizar os programas de distribuição de livros, aderir anualmente a acervo de acordo com a demanda e o perfil dos usuários da biblioteca, adquirir equipamentos eletrônicos, materiais e brinquedos pedagógicos, materiais de logística, de infraestrutura para a execução de fornecimento e ampliação das ações itinerárias de incentivo à literatura e nos espaços setorizados da Biblioteca Municipal, adquirir equipamento e leitores de livros digitais e tablets, de modo a permitir que os usuários da biblioteca tenham condições a ter acesso ao acervo digital a ser disponibilizado, adquirir licença para o acesso de livros em formato digital para literatura em tela de aparelhos como e-readers, tablets e computadores, de modo a permitir que o usuário também tenha acesso a esse tipo de acesso. Realizar atividades lúdicas e culturais de incentivo à leitura por todo o território municipal, incluindo as aldeias indígenas, com digitação de livros gratuitos. Executar atividades propostas no slogan Cultura de Sapezal, unindo povos e cultivando tradições, com os seguintes projetos: Encantamento das Palavras, Ponto de Leitura, Roda de Leitura, Contadores de Histórias, Recanto de Leitura, Sarau Literário, Oficina de Teatro, Biblioarte, Prêmio de Leitor Nota 1000, Geladoteca, entre outros. Realizar ações de sustentabilidade da biblioteca através de arrecadação de fundos para aquisição de acervo, promoção de ações da biblioteca e ponto de leitura, incentivar e orientar a capacitação de recursos através da participação em editais de fomento, premiação, convênio, parceria e patrocínio, promover e produzir campanhas públicas de incentivo à literatura, promover a divulgação de mídias digitais, empresa televisada e radiofônica, de modo a garantir a visibilidade das ações das bibliotecas e do pontos de leitura. Realizar feiras de comercialização de livros no município. Capítulo 5, dos espaços de literatura e o objetivo. Artigo 11. Os espaços de literatura são locais destinados ao desenvolvimento de atividades para o incentivo à leitura, cultura e educação, criados com o objetivo de descentralizar o acervo e proporcionar o acesso a informações facilitando e fortalecendo hábitos de leitura.
Parágrafo único. Considera-se como espaço de leitura biblioteca pública, biblioteca escolar, biblioteca comunitária, salas de leitura e ponto de acesso de leitura fixos e temporários ou itinerantes, associações, entidades religiosas, espaços públicos, privados, entre outros. Artigo 12. Dos objetivos das garantias aos espaços de leitura, construir um prédio próprio para a Biblioteca Municipal no Centro Saber André dos Santos, com laboratório de informática, sala de apresentações para peças teatrais, com projetor, sala de estudos, biblioteca infantil, mesa de trabalho em grupos de reuniões, sendo espaços de promoção de cultura e aquisição de conhecimento, garantir a implantação de pontos de leitura nos bairros, sensibilizar as escolas para que sejam centro de formação de leitores culturais e científicos por excelência, com uma biblioteca escolar aberta a toda a comunidade, implantar novas... Tem um vídeo ligado? Tem um vídeo ligado? Tem um vídeo ligado? Implantar novas bibliotecas escolares, qualificar as bibliotecas existentes, expandindo o número de salas, ambientes e diversidades voltados à leitura, incentivar a revitalização das bibliotecas escolares existentes, incentivar a criação recanto da leitura no Centro de Educação Infantil, garantir a criação de uma biblioati em comunidades indígenas, visando a manutenção da cultura tradicional com acervo bilíngue de elementos tradicionais no modelo arquitetônico tradicional indígena Parecis-Nambiquara, promover espaços de leitura e promoção de livros de eventos públicos com atividades lúdicas, incentivar a criação de espaços na literatura dos comércios locais e espaços públicos, viabilizar a implantação de bibliotecas, parques, como conceito da modernização que oferece a multiplicidade das artes da cultura, criando espaços que possibilitem a realização de cursos, exposições, acesso à internet, salas de vídeo de pesquisa, bem como atividades de fomento à economia criativa. Capítulo 6, dos objetivos da acessibilidade e da democratização de acesso à leitura. Artigo 13, são objetivos de estratégia de acessibilidade e democratização do acesso à leitura, garantir a ampliação dos horários de atendimento ao público das 7 às 21 horas, segunda a sexta, das 13 às 18 nos sábados e domingos, descentralizar o acesso de leitura com ponto de leitura nos bairros e comunidades indígenas, assegurar o direito de leitura, acessibilidade a pessoas com deficiência, idosos, crianças, os equipamentos instalados na biblioteca e programas de leitura com livros, letras grandes, livros em braille, audiolivros, livros emborrachados, livro de libras, videolivro, livros de leitura fácil. Garantir o acesso arquitetônico com rampas de acesso, piso tátil, mapa da biblioteca com braille em libras, banheiros adaptados para as pessoas com deficiência física e dificuldade de mobilização. Garantir o empréstimo de todos os acervos da biblioteca pública, contendo no mínimo 3 livros em cada exemplar, 1 para acervo permanente da biblioteca e 2 para... e 2 destinados a empréstimos. Promover a política de empréstimos e troca de livros entre leitores, ampliar o acesso de livros à leitura municipal de Sapezal, conforme diretrizes no PNLL. Assegurar a realização periódica de ações itinerantes de incentivo à literatura em praças públicas, bairros, comunidades, instituições de acolhimento e eventos públicos. Garantir a continuidade de ações com grande adesão ao público na biblioteca nos espaços de leitura, aumentar o índice municipal de leitura em todas as faixas etárias. Capítulo 7, da conservação, manutenção e descarte do acervo. Artigo 14, da
conservação e manutenção do acervo, manter os livros na vertical, deixando espaço entre livros para o outro ficar fácil retirada e manuseio, evitar empilhar os livros sobre os outros a fim de danificar a capa e miolo, utilizar bibliocantos para separação dos grupos de livros, usar uma flanela branca com álcool em gel e outra seca para limpar os livros individualmente, rotineiramente, evitar o contato dentro da biblioteca e espaços de leitura com alimento, líquidos, sólidos, para que não danifiquem o acervo, evitar a utilização de clips com marcadores de páginas a fim de evitar danos causados pela ferrugem, abrir a janela da biblioteca uma vez por dia para que mesmo uma hora, permitindo a circulação do ar natural de maneira adequada dentro do espaço da biblioteca entre os livros, qualificar a ampliação permanente aos acervos bibliográficos da biblioteca e dos pontos de leitura, garantir o princípio da diversidade na formação dos acervos bibliográficos, considerando a diversidade cultural, religiosa, literária, faixa etária da produção, as demandas da população e o perfil do usuário. Garantir a sala de literatura infantil, equipada com acervo literário infantil, brinquedos educativos, jogos pedagógicos e brinquedos representativos culturalmente. Garantir no espaço destinado ao público juvenil equipamento com livros para este público-alvo, jogos eletrônicos, jogos tradicionais, tabuleiros e espaços para convivência. Seção 1 dos critérios de descarte de acervo nas bibliotecas escolares, artigo 5º, nas bibliotecas escolares o acervo dos livros didáticos deverá ser realizado de acordo com critérios, normas, diretrizes de instruções normativas editas pela SEDUC, Mato Grosso, e SEMESC, que tratam exclusivamente dessa finalidade. Seção 2 dos critérios de descarte do acervo da Biblioteca Municipal, Pública Municipal. Na Biblioteca Pública Municipal, o acervo de descarte deverá ser realizado de acordo com padrões e normativas do Sistema Educacional de Biblioteca e da Biblioteca Nacional, por uma comissão de caráter avaliador e decisivo, composta por, no mínimo, um membro da comunidade, um historiador, um funcionário do setor patrimônio, um bibliotecário, um advogado ou procurador municipal, um responsável pela biblioteca, um representante do Poder Legislativo. Mediante avaliação criteriosa do documento apresentado pela comissão avaliadora, respeitando todos os critérios para o processo de descarte, sendo que somente após a avaliação e assinatura de todos os membros da comissão que será realizado o descarte. Parágrafo 1º. Realizada a avaliação do descarte, será dada baixa nos livros de descarte no tom da Biblioteca Municipal. Realizada a aquisição de novos exemplares para devida substituição. O Poder Executivo Municipal poderá celebrar um termo de colaboração, fomento, cooperação e acordos de associações e cooperativas que reciclagem locais a fim de promover os descartes eficiente, sustentável e respeitoso ao meio ambiente, observando em todos os casos as disposições na Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas modificações posteriores. Capítulo 8 dos mecanismos de gestão, artigo 17, o Poder Executivo deverá garantir a criação dos seguintes mecanismos de gestão mediante lei própria: Sistema Municipal de Biblioteca de Sapezal, SMBS, de caráter orientador e fiscalizador, Departamento de Fomento à Leitura, de caráter fomentador e operacional,
Fundo Municipal do Livro, permitindo que seja fonte financiadora de ações editoriais e de projetos literários. Fica criado o Conselho Municipal do Livro, CML, órgão vinculado à Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, como mecanismo permanente da participação dos entidades representativas no processo de planejamento e execução da política municipal do livro nos termos desta lei. Parágrafo único. A participação do CML será considerada prestação de serviço público relevante e não remunerada. Artigo 19. O CML será composto de 4 membros titulares, 4 membros suplentes. 4 representantes indicados pelo Poder Executivo Municipal, sendo 2 titulares e 2 suplentes. 2 representantes indicados por entidades de ensino, 1 titular e 1 suplente, 2 representantes indicados pelo Conselho Municipal de Cultura, CMC, sendo 1 titular e 1 suplente. Parágrafo 1º. Os membros de que se trata no caput desse artigo serão designados pelo período de 3 anos por meio de decreto. Artigo 2º. Será admitida a recondução por igual período por meio de decreto. Artigo 20. O CML terá funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas, tendo por finalidade e competência propor a fiscalização de ações políticas públicas de desenvolvimento do livro e da leitura, a partir de iniciativas governamentais em parceria com agentes privados, sempre preservando o interesse público. Promover e incentivar estudos, eventos, atividades permanentes e pesquisas nas áreas do livro e da cultura. Contribuir como definição da política cultural na área do livro, da leitura, a ser implementada na administração pública municipal, ouvida a população organizada. Propor e analisar políticas de geração, captação e alocação de recursos para o setor do livro e da leitura. Colaborar na articulação das ações entre organismos públicos e privados na área do livro e da leitura. Dar pareceres aos projetos destinados a instruir ações ou políticas públicas de promoção do livro e da leitura promovidas pela Prefeitura Municipal, acompanhar, avalizar e fiscalizar as ações voltadas ao livro e à leitura, estudar e sugerir medidas que visam a expansão e ao aperfeiçoamento das atividades promotoras do livro e da leitura, instituir e manter o cadastro de entidades voltadas ao livro e à leitura no município, bem como a catalogação de obras e autores, e elaborar e aprovar seu regimento no mínimo de 90 dias após aprovada esta lei. Capítulo 9 dos prazos, artigo 21. O Plano Municipal do Livro, da Leitura, Literatura e Bibliotecas no município de Sapezal, Estado do Mato Grosso, PMLLLB, deverá ser executado em um curto prazo de 12 meses após a aprovação desta lei, quando se trata de todas as especificações estipuladas no capítulo 3 da presente lei, dispõe sobre recursos humanos, capacitação, qualificação e formação. Capítulo 4 da presente lei, que dispõe sobre orçamento, fomento e incentivo à leitura. Capítulo 6 da presente lei, que dispõe sobre acessibilidade e democratização do acesso à leitura. Capítulo 7 da presente lei, que dispõe de acervo, conservação, manutenção e descarte. Capítulo 8, artigo 17, inciso 3º da presente lei, que dispõe sobre o Fundo Municipal do Livro. Médio prazo, 5 anos após a aprovação desta lei, quando se trata de todas as especificações estipuladas no capítulo 5 da presente lei, que dispõe sobre espaços de leitura.
longo prazo, 10 anos, após a aprovação desta lei, quando se trata das especificações estipuladas no capítulo 8 do artigo 17 dos incisos 1º e 2º da presente lei, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Bibliotecas de Sapezal, Departamento de Fomento à Leitura. Capítulo 10, da avaliação e da revisão, artigo 22, o PMLLLB será avaliado em 3 anos pelo Conselho Municipal do Livro, colocando resultados às disposições de participação social em plenária, através de jornadas, fóruns, concorrências e encontros voltados às temáticas do livro, leitura, literatura e biblioteca. Artigo 23, o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca no município de Sapezal, Estado do Mato Grosso, poderá ser revisado a cada 3 anos, mediante da lei própria, para a inclusão de ações, atualização de prazos, atualização de indicadores e mapeamento. Capítulo 11, das disposições finais. As despesas oriundas das execuções dessa lei poderão, à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando ao chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementá-las, caso necessário, com abertura de crédito adicional suplementar, bem como realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, observando os dispostos dos artigos 43 a 46 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, e respeitando os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal número 101, 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias e proceder à inclusão de despesas e receitas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal número 101, 4 de maio de 2000. Entre eles, Plano Plurianual, PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e na Lei Orçamentária Anual, ALOA. Artigo 25, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 26, revogam-se as disposições em contrário. Sapezal, 4 de agosto de 2020. Valcir Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal. Mensagem 022-2020, Sapezal, 6 de agosto de 2020. Vereadora Osmar Aparecido Favini, presidente da Câmara Municipal de Sapezal, nesta. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, é o presente para em anexo encaminhar o projeto de lei 022-2020, que trata da alteração da aprovação do plano plurianual aprovado pela Lei 1.385, de 14 de dezembro de 2017, PPA 1821, autorização do Poder Executivo Municipal para abrir crédito adicional suplementar de R$ 800 mil no orçamento geral do município, a fim de que o mesmo seja apreciado por essa grega Casa do Povo. Considerando que a elaboração da proposta orçamentária anual para o exercício de 2020 e verificação de necessidade de suplementação orçamentária para realizar a construção de estrutura física da biblioteca própria do município, visto que atualmente essa atividade é realizada no prédio locado com as necessidades de adequação orçamentárias, considerando o ofício 088 de 2020 da Câmara de Vereadores, disponibilizando os recursos financeiros orçamentários a fim de contribuir com a construção da biblioteca pública própria do município, proporcionando o desenvolvimento intelectual e preservação da cultura local, sendo o espaço físico fundamental para a importância do desenvolvimento. Sendo que se apresenta um ensejo na certeza da aprovação do projeto, em apreço, já reiteramos votos de estima e elevada consideração. Valcir Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal. Projeto de Lei 022-2020 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral no município de Sapezal, Mato Grosso, no valor de R$ 800 mil. Valcir Casagrande, Prefeito Municipal, Estado, Município de Mato Grosso, Estado, Município de Sapezal, desculpa, o Estado do Mato Grosso, faz que a Câmara Municipal aprovou e sancione a seguinte lei.
Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito geral do município do exercício 2020, um crédito adicional suplementar na importância de R$800 mil da seguinte dotação: Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Departamento de Cultura, Cultura, Difusão de Cultura, Valorização e Prestação de Cultura e História, Construção de Biblioteca Pública de Sapezal, Obras e Instalações, R$800 mil. Artigo 2º, para cobertura de crédito adicional, hora autorizado, serão disponibilizados recursos da anulação parcial total no valor de R$800 mil das seguintes dotações orçamentárias: Câmara Municipal, equipamento do material, equipamento permanente, R$100 mil. Manutenção de encargos, gabinete do presidente e demais vereadores. Vencimentos e vantagens fixas, civil, R$500 mil. Diária civil, R$50 mil. Indenizações e restituições, R$150 mil. Artigo 3º, fica o Poder Executivo autorizado a proceder às adequações necessárias no plano plurianual vigente, Lei Municipal 1385/2017, bem como no anexo de metas e prioridades da LDO 2020, Lei Municipal 1500/2019, e o quadro de detalhamento das despesas da LOA 2020, Lei Municipal 1525/2019. Artigo 4º, está a entrar em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Sapezal, dia 6 de agosto de 2020. Você, Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal. É o que tínhamos aqui para o pequeno expediente e um acordo aqui que a gente tem entre os nobres colegas vereadores, que eu quero aqui já agradecer antecipadamente, para que não façamos o uso da tribuna em função dessa pandemia, para evitarmos assim o mais rápido possível a nossa sessão. Então passamos para a ordem do dia. Leitura e votação da indicação de número 017 de 2020, de autoria dos vereadores senhor Márcio Jorge Bonifácio e a senhora Rosiane Aparecida Francisco, que indicam ao chefe do Poder Executivo Municipal a criação e implantação de gratificação aos profissionais da saúde do município de Sapezal. Indicação 017/2020, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a criação e implantação de gratificação aos profissionais da saúde do município de Sapezal, de conformidade com o que estabelece o regimento interno desta Casa de Leis. Os vereadores, o senhor Márcio Jorge Bonifácio e a senhora Rosiane Aparecida Francisco, depois de ouvida a soberana e douta manifestação do plenário, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a criação e implantação de gratificação aos profissionais da saúde do município de Sapezal. Justificativa. Com respaldo da verba do governo federal enviada ao município para combate ao Covid, indicamos que o chefe do Poder Executivo a criação e implantação de uma gratificação no valor de R$500 a ser incorporada de forma temporária, enquanto durar a pandemia, na remuneração dos profissionais da saúde em geral, guardas municipais, trabalhadores da assistência social e demais áreas que estão na linha de frente do combate ao coronavírus em nossa cidade, correndo grande risco de contágio desta doença. Preocupados em oferecer uma gratificação que vai ajudar muitos desses profissionais que arriscam sua própria saúde para nos manter bem, é que justificamos essa propositura. Contamos com o apoio integral dos nobres pares na aprovação desta indicação e com o ponto de atendimento da mesma por parte do Poder Executivo Municipal. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Sapezal, aos 6 dias do mês de agosto do ano de 2020. Márcio Jorge Bonifácio, Rosiane Aparecida Francisco, vereadores. Coloco em votação a indicação. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade a indicação de número 017 de 2020. Apreciação e votação em segundo turno do projeto de lei de número 017 de 2019, que dispõe sobre a construção, adequação de calçadas e arborização urbana no perímetro urbano do município de Sapezal e da outras providências.
Coloco em discussão o projeto. Coloco em votação o projeto. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade, em segundo turno, o projeto de lei de número 017 de 2019, com a nova redação. Encerrada a ordem do dia, eu deixo a palavra livre para as ponderações finais, por um tempo máximo de 3 minutos. Com a palavra, a vereadora Rose. Boa noite, presidente, colegas vereadores, população a qual está nos assistindo pelas redes sociais. Eu só queria deixar aqui hoje os meus sentimentos a toda a aldeia do Buriti com a perda do Maracanã. Ele era um ancião e muito querido, conheço há mais de 10 anos, então assim, é uma perda muito grande, e a gente vendo que o Covid está chegando nas nossas aldeias indígenas, né? Então, mais um recado: fique em casa, se cuide, o número cada dia que passa aumenta mais, mas eu não podia deixar de expressar o meu sentimento e a saudade imensa que ele deixou. Era um senhor que deixou muito aprendizado, pelo menos eu tive muito contato com ele. Então, assim, o meu sentimento, o meu respeito e o meu carinho a todo o Vale do Buriti. Como mais ninguém dos vereadores se manifestou, também quero aqui deixar minhas considerações, agradecer a todos aí, e que tenhamos todos aí uma excelente semana. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão às 20h23. Sala das sessões da Câmara Municipal de Sapezal, aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2020.